Vamos criar uma teoria. Eu vou te mostrar agora, eu vou fazer você ouvir uma voz. E você vai pensar se essa voz é atraente ou não para você. Para abranger todos os gêneros, irei mostrar uma voz feminina e uma masculina. Eu? Louco? É bem capaz. Você cumpriu seu papel, Arauto do Vale. Escutou essas vozes? Ok. Agora aqui está o rosto de cada uma delas. Eu? Louco? É bem capaz. Você cumpriu seu papel, Arauto do Vale. E já te fazer a pergunta que irei fazer agora. Você saberá responder? Mesmo após eu te mostrar quem está por trás dessas vozes, quem são os personagens por trás dessas vozes, você realmente ainda se sente atraído por eles, não é mesmo? E bem, não se preocupe, tá? Eu entendo que talvez possa ter um surto de pânico aí em você, mas isso é mais normal do que aparenta. E sim, nós acabamos, às vezes, não nos assustando com o grotesco, mas na realidade nos apaixonando por ele. E em alguns momentos, sentindo o famoso tesão. E por que isso? Calma, que a história é longa, mas dá para te explicar. Nosferatu acabou de chegar nos cinemas e também teremos em breve um filme novo do lobisomem, dessa criatura sobrenatural. E essas são duas criaturas que teve uma repercussão muito grande referente ao fato de que as pessoas estão apaixonadas pelo novo Nosferatu, dizendo que ficariam com ele de qualquer jeito. Tem até edições, edits no TikTok e outras redes sociais, sexualizando o personagem em diversos aspectos. E o lobisomem, sem sombra de dúvidas, será o próximo da lista, só aguarde. E por que isso acontece? Por que isso é importante de ser falado? Bem, talvez a gente vai ter que parar para pensar um pouco sobre isso. Porque no Quando Decide Pensar, aqui nesse quadro maluco da internet, é onde a gente para e analisa as mais bizarras situações. E percebemos que, na realidade, pensar sobre certos assuntos, mesmo que sejam mais aleatórios possíveis, é o que faz da gente humano. E por que não continuar pensando? Olá, meu nome é Celdo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quando Decide Pensar, anunciando agora a 6ª temporada aqui desta série maravilhosa, com uma nova abertura, com um novo visual, como podem ver, tudo novo. Não reparem muito na minha parede, tá? Tem que arrumar ela um pouco, mas tirando isso, estamos de volta aqui. E se você ainda não conhece o canal, não é um inscrito, se inscreva, teremos vídeos toda semana e também temos vários vídeos aí. A 5ª temporada do Quando Decidi Pensar saiu ali no final do ano passado, você pode conferir todos os vídeos, toda a série de vídeos que eu fiz. Então, vai lá, não perca essa oportunidade depois de assistir esse vídeo e também se inscreva e também comenta, é claro, ao final desse vídeo, ideias e temas que você pode querer para os próximos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá que eu já estou demorando demais. Nosferatu. Tá, mas vamos falar primeiramente sobre algo que eu acho muito importante comentar referente a esse assunto, que é o quê? Quando a gente vê criaturas grotescas, criaturas bizarras, uma das coisas que mais vai te chamar a atenção, além da aparência, é a voz. Por que isso? Desde crianças, a primeira coisa que nós temos noção, que nos faz ter noção da realidade, é a voz humana, seja em outros animais, sem ser o ser humano em si, por exemplo, pássaros, raposas, mamíferos de forma geral, quando eles percebem a visão deles, eles são visualmente muito apelativos no quesito de que provavelmente eles vão reconhecer a mãe deles através da visão, vai ser a primeira pessoa que eles vão ver e vão reconhecer como a mãe. Isso também ocorre no humano, só que o humano tem muito a questão da voz. Quando nós somos bebês, é muito fácil a gente reconhecer a voz da nossa mãe, do nosso pai, porque é aquilo que nós vamos assimilando com o tempo e torna uma identificação muito clara do indivíduo, de que aquela é minha mãe, aquele é meu pai,
E isso também ocorre com animais, por exemplo, cachorro, quando você ensina determinado comando para ele, ou gatos também, apesar de que gatos são um pouco mais complicados, e eu digo isso porque eu tenho um que está do meu lado aqui. Como um todo, a voz tem um aspecto muito importante no nosso crescimento, porque nós começamos a entender as coisas, é através da voz que nós começamos a perceber o mundo de nossa volta, ouvindo as coisas. É claro que a percepção visual afeta muito, né? Mas para nós entendermos que, por exemplo, uma arara ela é azul ou um papagaio é verde, nós não precisamos somente ver, mas precisamos ouvir aquilo sendo falado, sabe? Então a voz tem uma importância muito grande. E isso também ocorre quando a gente, já grandes, né, já adultos, quando ouvimos, por exemplo, uma música nova, uma música que foge muito do que conhecemos no cotidiano, isso cria um impacto estranho para a gente à primeira vista. Porque normalmente quando escutamos músicas ou quando consumimos algo, né, mais voltado para o quesito auditivo, vou falar assim, a gente acaba se adaptando a determinado gênero ou a determinado gosto. Então, aquela adaptação vai criando uma repetição na nossa mente que constrói uma certa cultura interna nossa. Então, quando a gente vai consumir algo diferente ou vai olhar para algo de uma maneira diferente, acaba criando esse primeiro impacto de ser algo novo, de ser algo estranho à primeira vista. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui sobre criaturas e sobre o próprio Nosferatu em si? Quando a gente leva o bizarro, o grotesco, para a literatura e também para os cinemas, por exemplo, nós temos ali diversos monstros que podemos falar um pouco sobre. Por exemplo, os mitos de Lovecraft. Eles são tão assustadores por quê? Porque, como o próprio autor fala, ele é o inominável. Aquilo lá é o inominável, inconcebível. São criaturas que vão para além da nossa imaginação. Então nós não entendemos só a voz, nós não temos compreensão de quem eles são, dos seus formatos. Tanto que a maioria das criaturas de Lovecraft tem um formato meio de criaturas aquáticas, porque o oceano, por exemplo, é um ambiente que a gente não conhece tão bem ainda. Então tem diversas criaturas que vão ser bizarras aos nossos olhos. Já quando a gente leva para o cinema, como por exemplo o terror slasher, já ocorre uma diferença bem grande, porque a gente está vendo aquilo. E normalmente aquele assassino, serial killer, ele tem uma estrutura totalmente humana. Um bom exemplo, nós temos o Fred Krueger, que apesar de humano, ele tem toda aquela cara deformada e uma voz ríspida, vou dizer assim. Mas, do outro lado, nós temos, por exemplo, o Ghostface, da trilogia, né, da franquia Pânico, no caso. Que nós não vemos o rosto dele, mas escutamos sua voz, mesmo com o emulador de voz ali que ele usa para distorcer a voz dele. Mas isso já cria uma perspectiva diferente da situação. Por quê? Nós não vemos o rosto dele, então não sabemos se é deformado ou não, mas escutamos só a voz. Uma voz grave, uma voz, em sua maioria, que aparenta ser masculina, mesmo às vezes tendo Ghostfaces mulheres. E isso acaba criando um realismo, uma hiperfantasia, vou dizer assim, que a gente acaba imaginando quem está por trás daquela máscara. E isso acaba, é claro, caindo em certos aspectos do desejo. Porque, querendo ou não, vai haver uma voz ali por trás que você vai começar a imaginar quem está ali, de fato, tendo aquela voz. Um outro exemplo disso que já é o oposto, o Jason, por exemplo. Ele é um personagem que ele não fala em momento algum, mas justamente por ele ter aquela figura de ser um homem de 2 metros de altura, forte, literalmente um armário gigantesco, cria também uma perspectiva, uma fantasia de uma figura sexual. E não dá pra dizer que não acontece, porque acontece, sabe? Você pode dizer, mas eu não penso isso. Mas certamente em algum momento você acabou pensando, ou vai pensar, seja em um monstro, um serial killer, uma criatura, qualquer outra coisa. Um outro exemplo, Mads Mikkelsen, como Hannibal, que ele não tem nenhuma fantasia nem nada, ele é um cara normal, mas ele é um serial killer ele é um canibal. Então, a gente tem todos esses aspectos que são apresentados, que tem o bizarro, o grotesco, mas que ainda tem um pé na realidade. E por conta desse pé na realidade, é capaz de pulsar e criar fantasias nas nossas mentes. E aí, levo isso agora para o Nosferatu. O Nosferatu é essa criatura mitológica,
do mito do vampiro, ele provavelmente não, ele surgiu primeiro que o Drácula, né, do Bram Stoker. Ele surgiu junto ali em contos da época com a Carmila, que é uma vampira feminina também, que surge antes do Drácula. E aí a gente tem ali o Nosferatu, que é essa criatura mitológica, uma criatura bizarra, grotesca, que se assemelha a a pele pálida de um morto-vivo, mas também tem orelhas pontudas, dentes extremamente pontudos, é um corcunda, unhas gigantescas, tudo bizarro, grotesco. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente leva agora para o Nosferatu atual, que foi o que gerou essa comoção na internet, ele é interpretado por um ator que possui uma boa aparência, ele é um ator bonito, né, que é o da família do Skarsgård lá, que fez inclusive o It, a Coisa, o Bill Skarsgård. Logo, a gente já tem um imaginário de quem é o ator por trás da maquiagem. E também tem a questão da voz. A imponência da voz ali cria esse imaginário que acaba criando uma ilusão do que é realmente aquela figura. Então o grotesco acaba se tornando algo à parte, muitas das vezes. E ainda mais nas redes sociais, na internet, com o erotismo em muitos aspectos sendo agora exacerbadamente explorado, e é claro, indo também para o lado negativo da questão, quando a gente fala, por exemplo, de pornografia ou vício e tudo mais, é muito fácil levar para esse lado o grotesco. Então, o próprio Lobisomem, que vai ter o filme aí em breve, não sei se é esse mês ou mês que vem, mas provavelmente vai ser levado por esse caminho também. Então, é muito comum, gente, é muito comum o grotesco, a gente sentir atração pelo grotesco, a gente sentir realmente ali um impulso de gostar daquilo mesmo que parece errado, porque faz parte e é humano, querendo ou não. Então, no final das contas, eu sinto que assim, há uma análise que a gente pode fazer, porque a gente consegue perceber que mesmo sendo a visão mais grotesca, mais bizarra, se encontramos determinadas similaridades conosco, a gente consegue encontrar algo por qual ter um certo apego. Pode ser qualquer tipo de apego, seja um apego ao consumir uma história, um apego físico, um apego emocional, um apego sexual, o que quer que seja. Então, a gente tem esse diversos monstros, criaturas, tudo que surge aí em relacionado principalmente ao terror slasher e ao terror sobrenatural também, e aí a gente leva para esse sentido. Tanto que a própria figura do vampiro, após o Nosferatu, foi se modificando ao ponto do vampiro se tornar uma figura de certa maneira andrógena, sabe? Com o Drácula, com a entrevista do vampiro, né, com Anne Rice. Então, o próprio mito se altera para se adaptar cada vez mais à figura que conhecemos e chegar, por exemplo, a Crepúsculo da vida, onde ali, que é uma fanfic, né, esse apelo humano nosso sendo projetado uma história, uma narrativa e criando todo aquele universo. Então, é algo bizarro, eu sei. Mas olha, não se preocupe, nós estamos aqui para julgar, a internet faz parte. No final das contas, vamos ser honestos, a pessoa que teve a ideia de botar um bigodinho no Nosferatu foi uma das mais canalhas do mundo. Mas talvez uma das mais inteligentes, porque fez esse filme que tinha tudo para ser um filme underground, ser jogado nas redes sociais e se tornar tão popular quanto ele está sendo. Apesar de não ser tão popular assim, de fato é uma surpresa, levando em conta que é um terror sobre o Nosferatu. E se você não sabe ainda muito bem quem é o Nosferatu, você já viu ele, não se preocupe, em ninguém menos que Bob Esponja. Confere aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu!